Galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo aqui do canal do Ciência e Brisa, nossa aula de número 10, vinculada ao curso de microhidrodinâmica. Essa mecânica dos fluidos, das coisas pequenas que se movimentam em escoamentos em baixos números de reinos, né? E que, portanto, estão sujeitas a uma série de mecanismos físicos e fenômenos assim muito particulares dessa ciência, né? E na aula de hoje eu quero continuar a discussão que a gente iniciou na última aula, já nesse contexto de aplicação da segunda lei de Faxin dentro dessa realidade de partículas magnéticas em suspensão. Então é um assunto que se aplica a essa área da ferrohidrodinâmica, e na última aula a gente começou a desenvolver um modelinho matemático para tentar entender o que iria acontecer com uma pequena partícula magnética permanentemente magnetizada com um dipolo fixo, né, na própria partícula, de tal sorte que a partícula girando, o dipolo vai girar junto com ela, na ação combinada de um cisalhamento simples, que é um flow infinito imposto à minha partícula, com um campo magnético constante aplicado sobre o sistema, que iria gerar ali um torque magnético restaurador, no sentido de tentar realinhar esse dipolo magnético na direção do campo, uma vez que a vorticidade vai tentar desalinhar. E eu adiantei para vocês que essa competição dos torques hidrodinâmicos e magnéticos seria a grande responsável pela manifestação de um efeito físico, que seria o efeito magneto-viscoso, no qual, num primeiro momento, se você pega, por exemplo, um fluido magnético e coloca ele num reômetro de discos paralelos, você poderia observar um aumento da viscosidade efetiva, né, daquela suspensão em função da ação do campo, que seria esse gráfico aqui que eu inclusive mostrei, vinculado já um trabalho de mestrado aqui do grupo. Mas, num segundo momento, a gente poderia também ter uma promoção do escoamento associada a uma diminuição efetiva dessa viscosidade, dependendo de como a gente vai organizar, configurar operacionalmente esse campo para ser aplicado no sistema. Eu tentei baixar um artigo ontem, cara, que eu não estava conseguindo baixar, e eu continuo não conseguindo. Então, queria mostrar para vocês, mas estava com problema aqui, aquela questão do escoamento num tubo, né? Que dependendo do sentido em que eu aplico o ímã, eu posso ter também uma promoção desse efeito, o que a galera chama de negative viscosity, né? Que é um jargão da área, né? Pois bem, então eu fiz alguns avanços na última aula, lancei também uma série de conceitos, de informações, de ideias, de variáveis novas, e a ideia na aula de hoje é a gente continuar aqui essa discussão de onde a gente parou, que foi nesse ponto aqui no finalzinho, em que eu faço essa pergunta, né? Como é que eu poderia estender esse problema, aqui é a pergunta número 4 dessa lousa, para o caso de um cisalhamento oscilatório para uma única partícula na ação de um campo magnético, que aqui eu coloquei estacionário, mas poderia também ser um campo oscilatório, dependente do tempo. E essa pergunta, na verdade, a pergunta número 4, ela vem muito no sentido de gerar uma motivação para que a gente comece a tentar buscar uma equação a mais lá na cinemática para poder utilizar essa velocidade angular da partícula que a gente obtém lá da lei de Faxin, já assumindo, né, um efeito de inércia rotacional desprezível, para poder também evoluir dinamicamente a orientação do dipolo ao longo do tempo. Então eu quero continuar, né, nesse ponto da caminhada para a gente tentar desenvolver um modelinho acoplado em que eu consiga, de repente, ter equações diferenciais para serem resolvidas, que vão me dar, em cada instante de tempo, a orientação desse dipolo de uma partícula, a sua velocidade angular, e essas coisas vão se comunicando, porque uma vez que a partícula gira, os torques magnéticos vão mudar também. E se eu tiver um contexto de tanto cisalhamento quanto de campo transiente, um campo oscilatório, um shear oscilatório, rotativo, tal, com alguma frequência ali, eu vou ter escalas de tempo que vão se comunicar para reger esse problema, e ele poderia ser inclusive abordado por uma perspectiva de sistemas dinâmicos, tá? Então, eu começo a aula de hoje assim, chamando a atenção
para a equação número 10. Essa equação aqui, o que ela vai estar assumindo? Que eu vou ter minha partículazinha aqui magnética, com dipolo alinhado nessa direção, e ela vai girar com velocidade omeguinha. E eu vou assumir aqui que o dipolo está fixo, preso na partícula, a gente chama isso de frozen, tá? E aí a equação 10 seria uma equação de evolução dessa cinemática, assim, que me falaria o seguinte, que a variação temporal da orientação desse momento de dipolo, ela vai estar associada a essa velocidade angular da partícula que vai girar o dipolo na sua direção, tá? Então a gente tendo essa velocidade aqui angular, a gente vai então resolver essa equação para poder evoluir o nosso problema. Mas antes de entrar nesse modelo, eu queria dar uma motivação aqui para vocês, já de aplicação, vinculada a um artigo científico que foi publicado esse ano, bem recente, nosso último artigo, né, junto com o pessoal aqui da UNB, o Felipe e a professora Aline, em que a gente fez uma análise dinâmica desse problema, né, deixa eu pôr aqui no título para a gente poder olhar direitinho, uma análise dinâmica do problema de um ferro fluido sujeito tanto a um campo magnético oscilatório, quanto a uma taxa de cisalhamento também oscilatória, e aqui a gente poderia combinar as frequências para que a frequência do campo fosse igual ou diferente da frequência do shear, né, visando já aplicações nesse contexto da hipertermia magnética, que é, na verdade, essa técnica de aquecimento induzido por campo transiente localizado, que tem sido muito utilizada para tratamento de pequenos tumores, como técnica terapêutica complementar a outras técnicas mais tradicionais, tá? Então aqui eu queria usar esse artigo para a gente poder ganhar algum insight sobre isso que a gente está discutindo aqui nessas duas últimas aulas. Eu sinto que é importante a gente ir também um pouco para essa aplicação desses princípios físicos, para que eles não fiquem soltos, né, no nosso imaginário. A gente tem que ir conectando sempre dedução matemática, princípio físico com aplicação, e aí esse curso vai dando para a gente um certo sentimento do que é essa microhidrodinâmica, né, não só das bases teóricas, mas da onde eu posso usar isso daqui. Então aqui é interessante nesse artigo, porque o modelo é muito familiar. Aqui no caso a gente não tem mais uma única partícula, a gente tem já uma caixinha cheia de partículazinhas magnéticas com seus dipolos lá inicialmente alinhados, orientados de maneira randômica e isotrópica no espaço tridimensional, num cubo de simulação, e eu vou aplicar aqui um campo oscilatório no sentido do eixo Z, que varia no tempo, um seno, um cosseno, no fundo aqui foi um seno na verdade, e ao mesmo tempo tem um gama ponto, um shear transiente, que também vai ser um seno com uma magnitude gama ponto zero, aqui do campo é H0, mas com uma frequência ômega gama ponto, e aqui a frequência ômega H. Então eu posso excitar esse sistema dinâmico, que é um sistema de muitos corpos com vários graus de liberdade, e as partículas vão interagir entre si. Eu vou resolver aqui a segunda lei de Newton para cada partículazinha, na versão translacional e rotacional. Aqui eu vou ter que computar as forças brownianas, as forças de repulsão, forças de contato, forças magnéticas, torques brownianos e magnéticos também, além desse torque hidrodinâmico viscoso, né, que aparece aqui nesse primeiro termo do lado direito da equação de balanço de momento angular. E aí a ideia aqui é que a gente faça uma simulação que a gente chama de simulação de Langevin, e esse nome surge em função da presença dessas forças e torques mais estocásticos, que no contexto de uma simulação numérica eles dependem da criação não enviesada de um banco de dados de números randômicos com distribuição uniforme num certo intervalo. E a gente faz isso aqui usando um programa que é um código computacional escrito em Fortran, né, que eu venho trabalhando em cima dele desde 2009, que é o SIMSUS, que é uma abreviação para Simulation of Magnetic Suspensions. Tem até uns vídeos nesse canal aqui de aulas sobre esse programa, né, que depois eu lancei na forma de um código open source, e inclusive eu estou agora trabalhando assim em implementações junto com um colega lá da Unicamp para a gente paralelizar esse código, levar ele para C++, para ele poder rodar em grandes computadores. Então é um programinha que simula essas partículas, ele faz várias realizações independentes, tira já médias, aplica uma estatística em cima dessas quantidades para que a gente possa inferir
informações que são relevantes sobre o comportamento macroscópico de um sistema, né, olhando para essas simulações que acontecem na microescala. E aqui, uma vez que a gente tem a solução dessas equações do movimento para essas partículas, a gente então adiciona à velocidade da partícula o efeito do gama ponto, né, numa soma vetorial, tanto para translação quanto para rotação. Tá? E aí, uma vez que a gente tem também a velocidade angular, a gente usa essa equação evolutiva para o momento de dipolo, girando ele com a velocidade angular da partícula. Tenho aqui a cada time step os meus momentos de dipolo individuais das partículas I, e aí um somatório de 1 a n dividido pelo volume do sistema, que é uma média volumétrica ali, vai me dar a magnetização da minha suspensão, e que varia ao longo do tempo. Então, são simulações que eu faço para poder obter o comportamento dinâmico já da magnetização de um sistema de partículas, né? Que já é uma propriedade macroscópica contínua do meu sistema. E aí aqui o interessante é que a gente tem respostas já dinâmicas muito diferentes dessa série temporal. Então esse aqui é um artigo que a gente ficou muito focado em fazer uma análise dinâmica dessa série temporal de magnetização em diferentes condições físicas para poder falar algo a respeito da dinâmica do sistema. Esses gráficos aqui bonitos, eles na verdade mostram duas ferramentas que a gente usa bastante nesse contexto, que seria o espaço de fase e o mapa de Poincaré, né, representados tanto nessa figura da esquerda, já usando esse diagrama do espaço de fase, que vai relacionar a derivada de uma certa função com o seu valor absoluto, né? No caso aqui a função seria a componente em y da magnetização, que é a componente que vai na direção do cisalhamento. Então acontece um fenômeno interessante em que o campo tenta gerar algo na direção z e o shear na direção y. E essa competição entre componentes, a gente vai ver daqui a pouquinho que ela vai estar bastante relacionada ao efeito magneto-viscoso. O que a gente observa nas respostas dinâmicas do sistema, aqui a gente está avaliando o nosso sistema assim, por uma condição de dupla frequência. Então a gente tem aqui esse laço, né, no espaço de fase que representa um duplo período, né, uma curvinha aqui e outra curvinha aqui. E quase que uma terceira curvinha tenta se formar aqui, e aí isso fica um pouco mais claro nesses gráficos da série temporal, que eu tenho picos para cima, para baixo, e essa quase curvinha que se forma, deixa eu mostrar de novo aqui. Aqui dentro, deixa eu colocar, ela estaria associada a essas pequenas amplitudes secundárias, né, que tem assim a sua frequência também característica. Então a gente tem mais de duas frequências aparentemente no sistema, a tentativa do surgimento de uma terceira frequência na transição desses movimentos, né, e que tem a ver também com essas escalas de tempo de relaxação do material. Uma coisa que a gente queria ter explorado melhor aqui, que a gente não conseguiu muito, foi o papel das interações dipolares nessa física, porque eu acredito que essas interações de longo alcance entre as partículas ali dentro da microestrutura, ela pode gerar escalas de tempo novas ao problema, mas que para serem corretamente diagnosticadas, avaliadas, computadas, exigiriam de mim o uso de uma abordagem de simulação que é muito, muito cara, que consiste nas somas de Lattice, né? As somas de Evaldi, perdão, que utilizam essa estrutura que eu chamo de Lattice. E eu vou falar algo mais a respeito disso nesse curso ainda, quando eu for entrar um pouco mais em detalhes sobre essa maneira operacional numérica de computação de interações hidrodinâmicas. Mas a ideia central é a seguinte: se eu tenho um sistema de partículas e essas partículas interagem entre si por interações de longo alcance, essas interações elas têm um certo decaimento espacial. Então isso acontece, né, no nosso universo em vários contextos. Se eu pego, por exemplo, essa força por interação gravitacional entre corpos celestes, ou mesmo essa força elétrica que vai surgir lá no átomo, né, devido à interação de um elétron com um próton, essa força de Coulomb, são duas forcinhas que obedecem leis do inverso de um quadrado de uma distância, 1 sobre r ao quadrado. Nesse contexto de partículas magnéticas, a força por interação dipolar entre as partículas, ela decai com 1 sobre r à quarta, e o torque com 1 sobre r ao cubo.
Né? Lembrem, por exemplo, aqui da função de Green para o campo de velocidade, o tensor de Ozin, o propagador do distúrbio da singularidade, né, que aparece naquela integral da monocamada potencial de Stokes-Lett. Esse é um cara que tem decaimento 1 sobre R. Né? Já a função de Green para o campo de pressão é 1 sobre R ao quadrado. Então a gente tem tipos, naturezas de decaimentos espaciais. Alguns são mais near field, né? Uns são mais long range. Se você pega, por exemplo, o potencial de Van der Waals lá, ele também decai muito rápido, né? 1 sobre R a sexta, é uma coisa bem near field, short range. O problema acontece para a gente da física da matéria condensada, e esse é o nome que se dá a essa física que tenta fazer simulações de muitos corpos para obter informações efetivas do comportamento desses sistemas. Ele acontece quando a gente tem decaimentos ditos lentos, que no fundo são, não tem a ver com tempo, mas tem a ver com distância, né, o lento aqui. Então 1 sobre R é muito lento, 1 sobre R a quinta já é rápido, nesse sentido. Então o que a gente tem, cara, para as interações dipolares, principalmente para o torque, que é fundamental na dinâmica rotacional, é que esses decaimentos do tipo 1 sobre R ao cubo, eles são percebidos muito longe. 1 sobre R ao cubo, 1 sobre R ao quadrado e 1 sobre R seriam os problemáticos, assim, de tal sorte que uma partícula lá longe percebe essa daqui. E aí, para eu ter uma convergência estatística das minhas propriedades efetivas, da minha suspensão de partículas, usando essa abordagem de simulação de muitos corpos, num contexto de interações de longo alcance com decaimento lento, eu teria que ter sistemas muito grandes. E aí, por uma dada fração volumétrica de partículas, eu teria que ter muitas partículas para gerar uma convergência estatística dessas propriedades. Esse é um problema assim, que a gente chama de screening, tá? Que é um problema de convergência numérica, na verdade, e que para a gente poder adquirir um sentimento físico mais forte disso, basta lembrar da série harmônica, dessa série 1 sobre R somatório de R de 1 a infinito, que a gente vê em cálculo 2, que é uma série divergente, né? Ela vai para o infinito, então, porque 1 sobre R é lento. E aí o que acontece? O que a gente tem que fazer para resolver esse problema numericamente? A gente cria uma estrutura que eu chamo de lattice, em que a gente pega a nossa caixinha de simulação, coloca aqui no centro, e vai gerando réplicas periódicas espaçadas dessa configuração central num espaço 3D em torno da partícula e adota o uso de condições de contorno periódicas, para que uma partículazinha, quando atravesse uma fronteira aqui, ela vai para baixo de novo. Quando a gente faz isso, o que acontece, por uma perspectiva de uma partículazinha presa no meio dessa célula central, nessa estrutura da lattice, é que ela olha para cima, olha para o lado, olha para baixo, ela sempre enxerga um sistema termodinamicamente infinito, mesmo com um número finito de partículas. A questão é que isso é muito caro computacionalmente, mas é o caminho preciso para computar o efeito das interações dipolares de longo alcance na física do meu sistema. E aí, nesse contexto de análise dinâmica, a gente tem um probleminha, que é o seguinte: esses tempos necessários para poder capturar vários ciclos e bifurcações do sistema, eles são muito grandes. Então, eu não consigo ainda ter poder computacional nas minhas máquinas e usando o meu código da forma que ele está hoje em dia, para ter uma análise long time, para essa análise mais dinâmica do sistema, junto com interações de longo alcance periódicas numa estrutura de lattice, para ver o que de fato essas interações dipolares fazem na física do sistema. Então isso aqui é um gargalo, por exemplo, de demanda de poder computacional que eu tenho hoje em dia, porque essa física ela é um pouco exigente nesse sentido. Mas aqui a gente já mapeou algumas respostas interessantes nesses mapas de Poincaré. O mapa de Poincaré, na verdade, ele vai representar aqui uma marcação dentro de uma certa periodicidade desses pontos que estão no meu espaço de fase. Aqui, se a gente olha para o espaço de fase, essa coisa, né, preta, ele é muito preenchidão, eu não consigo enxergar nada. Então, de tempos em tempos, eu vou lá, o que eu faço? Eu marco um pontinho aqui, pá, e eu vou vendo um caminho que esses pontos vão percorrendo a cada intervalo de tempo dentro do espaço de fase. Eu chamo isso de mapa de Poincaré. Ele dá uma noção melhor do comportamento dinâmico de longo tempo do meu sistema, né? E aqui eu teria um outro tipo de resposta já para outras frequências, umas inversões aqui periódicas de
de fase para magnetização para componente em Y. E isso é uma coisa muito interessante porque agora eu tenho uma coisa meio que vetorial temporal. Eu tenho uma componente em Y e uma componente em Z e elas variam no tempo porque eu tenho uma excitação transiente. Então a gente vai incorporar algumas dessas ideias no nosso modelinho. O nosso modelinho até agora, o que a gente tem, é essa equação dita 9, né? Que me dá a velocidade angular de uma partícula magnética. Eu vou dar um zoom aqui, e o que a gente tem é isso daqui. Então a gente tem essa velocidade angular que veio da segunda lei de Faxin, que ela incorpora um efeito do cisalhamento e ela incorpora um efeito de um torque magnético restaurador. Aqui já estou assumindo aquela hipótese bidimensional de tal sorte que eu tenho uma partícula só e ela vai girar nesse plano que está alinhado ao sentido de rotação do eixo X junto com a vorticidade. Esse beta seria o seno do ângulo θ formado entre o dipolo da partícula e a direção do campo aplicado. Deixa eu vir aqui embaixo. Então eu tenho aqui o dipolo DI, tem o campo EH e tem o ângulo θ. Esse ângulo θ é fácil a gente perceber aqui, ó, que ele tem a ver com as componentes das projeções desse dipolo. Mais especificamente, ele seria a arco tangente, o arco cuja tangente é essa razão da componente na direção Y do momento de dipolo unitário da partícula em relação à direção EH do campo. Tá? Então aqui eu tenho uma relação entre θ, que aparece no seno de θ, esse beta e esse DI na direção Y. Isso aqui é muito importante para a gente. Tá? Eu estou chamando aqui todo mundo aqui dentro desse lambda. Então, a velocidade angular vetorial daquela partícula vai ser menos lambda na direção EX. E eu tenho que girar o dipolo das minhas partículas. Para isso, tem que calcular esse produto ômega vetorial DI, que é basicamente estimar esse determinante que vocês estão vendo aqui. Fazendo a conta, eu já sei já quem seria, né, o ômega, ele é menos lambda na direção EX, e aí eu vou girar então esses dipolos com essa magnitude aqui, com essa velocidade angular, e eu vou ter então que esse ômega vetorial DI, ele vai ter uma componente na direção EY, que tem a ver com a projeção Z do dipolo, e uma componente em EZ, que tem a ver com a componente Y do dipolo. Então eu tenho duas equaçõezinhas bem simples aqui no meu sisteminha de equação, que é a 11, em que uma vez que eu tenha esse cara, eu calculo esse cara. Com esses dipolos, eu venho aqui, calculo o θ, com esse carinha aqui. Com o θ, eu calculo o beta, usando o seno. Com o seno, eu venho aqui na minha equação número 9 e calculo o próprio ômega. Com o ômega, eu volto aqui na minha equação e estimo os novos DI na direção Y e Z. E assim eu vou dinamicamente evoluindo a coisa no tempo, de tal sorte que eu poderia usar esse modelinho bem simples, né, que se baseia na segunda lei de Faxin, para investigar isso daqui. A velocidade de rotação de uma partícula magnética na ação de um shear, que poderia ser, num primeiro momento, um simple shear, mas também que eu poderia estender, extrapolar para um contexto de oscilatório shear. E além disso, com essa velocidade, eu poderia então, né, usando uma argumentação cinemática simples, estimar as variações temporais das componentes escalares do dipolo da partícula em função do tempo. Esse é o modelinho proposto. Ele linka os torques, as velocidades angulares, os dipolos, já num contexto dinâmico, tá? E o que isso tem a ver então com o efeito magneto-viscoso, que é o fenômeno físico que vem sendo enunciado aqui já desde a última aula, e que eu acho que cabe aqui uma exploração dele já numa linguagem que adote um certo formalismo matemático, para a gente ver como é que a gente pode entender e explicar essa física aqui. E depois eu vou então deduzir a equação evolutiva de magnetização já para um ferrofluido usando a segunda lei de Faxin. Pois bem, então vamos ao trabalho. Aqui na esquerda, coloquei uma figurinha, que ela é ilustrativa, que ela basicamente explica o nosso fenômeno. A gente tem aqui então o nosso campo, que eu estou aplicando na direção Z. Tem aqui o gama ponto, né, gama ponto Z, que vai dar uma componente de velocidade em Y. E para isso acontecer, eu tenho que estar aplicando no fundo uma tensão cisalhante nessa placa, né, no plano que é cortado pelo eixo Z na direção Y, tal ZY. Então, será que a gente conseguiria capturar algo desse efeito magneto-viscoso por meio dessa abordagem que a gente está aqui desenvolvendo nesse momento? A ideia, então, ela parte dessa enunciação
de uma proposta constitutiva para o tensor de tensões de um fluido magnético. Isso aqui é uma questão, galera, que no meu curso de fluidos magnéticos eu fico aulas e aulas e aulas falando sobre isso, porque é uma discussão longa, né, esse caminho de uma proposta constitutiva para esses fluidos magnéticos. E até hoje isso é meio que uma open question. A gente está agora escreveu um artigo bem recente que está em revisão, né, um review, na verdade, eu e o Francisco Ricardo Cunha, meu orientador, em que a gente tenta mostrar caminhos para a gente chegar nesse, tanto na magnetização da suspensão quanto no tensor de tensões, usando uma abordagem microhidrodinâmica, né? Então aqui, isso aqui, quem quiser saber mais detalhes, etc., pode ir lá no curso de fluidos magnéticos, ali está bem explicado. O que a gente tem, assim, para essa proposta é uma parcela newtoniana, que seria Navier-Stokes, num contexto já incompressível, mais uma correção que estaria associada a parcelas magnéticas que vão ter a ver assim, com a parcela antissimétrica, né, do meu diático HM, que depende do campo e da magnetização. Isso aqui é uma proposta de um modelo constitutivo já bem consolidada, que vem sendo usada, né, em ferro-hidrogênico há muito tempo. Tem um monte de hipótese aqui assumida, inclusive a questão de configuração de estrutura, de mudança microestrutural, formação de cadeias, não é muito considerada nesse modelo, mas é um modelinho assim que captura bem essa física e que ajuda a gente a explicar esse efeito magneto-viscoso, que ele aparece aqui quando eu pego esse tensor e vou avaliar as componentes no plano Z direção Y, né, que é a componente que eu aplico no meu Simple Shear. Eu teria aqui, esse cara vai embora, que isso aqui é identidade, não aparece componentes não diagonais, né, no tensor de identidade. Tenho essa componente aqui vinculada a Navier-Stokes, que seria eta gama ponto, que isso aqui já seria a lei da viscosidade de Newton, mas num contexto que eu tenho um campo Hz e uma componente My, eu vou ter uma correção aqui que vai ser H0My. E eu poderia então, inclusive, né, organizar minha equação multiplicando ou fatorando o gama ponto, de tal sorte que eu teria gama ponto que multiplica isso daqui. Esse cara poderia ser uma viscosidade efetiva. Aqui a galera chama de spin viscosity, esse efeito, né, específico do campo magnético, mas essa soma aqui do que seria a viscosidade dinâmica desse desalhamento com a spin viscosity, eu poderia chamar de um eta efetivo, uma viscosidade efetiva. Ou seja, esse efeito magneto-viscoso, ele aqui pra gente tem a ver com essa propriedade que a gente chama de spin viscosity, tem a ver com rotação e tem a ver com My, que é uma das componentes, né, da magnetização que vai se alinhando na direção do shear. Então essa informação aqui, ela pode ser resumida da seguinte maneira. A gente viu aqui que esse efeito magneto-viscoso, ele tem a ver com essa nova propriedade, que eu chamo de spin viscosity, e que está associado à projeção da componente de magnetização na direção do flow, né, que é transversal ao sentido do campo. Sempre tem essa coisa do produto vetorial, assim, que vai gerar uma questão orientacional, né, rica nesse campo da ferro-hidrodinâmica e que vai ajudar a gente a entender esse efeito magneto-viscoso. Mas para a gente entender isso aqui melhor, a gente tem que explorar a relação que existe entre momento de dipolo e magnetização. Porque até o momento a gente está olhando para a segunda lei de Faxin para utilizar essa lei para fazer uma descrição do comportamento da orientação do dipolo. E aqui, quando a gente aplica já um modelo contínuo de um tensor de tensões equivalente para um ferro fluido, a gente está falando já de magnetização. O que aparece aqui para explicar o efeito magneto-viscoso não é o Mzinho Y ou o Dzinho Y, é o Mzão Y, é a magnetização. Então a gente tem que linkar essas duas propriedades, né, momento de dipolo, que tem a ver com a partícula, e magnetização, que tem a ver já com o ferro fluido numa escala contínua. Então aqui, se a gente usa a nossa segunda lei de Faxin, que descreve esse torque hidrodinâmico que atua na partícula, uma partícula de raio A, em regime de Stokes, né, Stokes flow, eu tenho esse torque hidrodinâmico. Eu sei que o torque hidrodinâmico é menos o torque magnético, isso é uma consequência
da gente estar aqui negligenciando a inércia rotacional dessas partículas, porque elas são muito pequenininhas. Isso já foi colocado aqui usando argumentos de análise de escala. E a gente tem então esse torque hidrodinâmico sendo menos m0, mzinho vetorial h. Tá? Aqui então a gente pode organizar da segunda lei de Faxin, que é isso daqui, uma expressão para essa velocidade angular da partícula. Isso já vimos. E aqui começa uma coisa um pouco mais nova, tá? Então, se mk vetor vai ter uma magnitude mzinho em uma direção dk, é esse momento de dipolo da partícula k com direção d chapéu k, e a gente assume o dipolo fixo, de tal sorte que essa equação evolutiva da cinemática pode ser aplicada, basta pôr aqui em ômega quem eu tenho aqui em cima. Eu vou ter essa expressão aqui, meio de psi, que é a vorticidade, né? Esse cara aqui é o hot do campo de velocidade, tem a ver com gama ponto, né? No nosso contexto, direção é x, para ficar aqui uma coisa bacana. E aí eu vou ter também essa correção devido ao efeito magnético, em que vai aparecer aqui, cara, um mzinho vetorial h vetorial dk. Dois xzinhos, né? Um produto vetorial duplo, que a gente chama de termo precessional. Tá? Se eu pego essa equação aqui e multiplico pela magnitude m desse momento de dipolo, que é uma coisa constante para a minha partícula, então esse d chapéu k vira um m vetor k. Né? Aqui isso acontece, aqui isso também acontece, e nesse último termo também acontece. Tá? Agora a gente vai assumir uma coisa bem simples, que é um regime bem diluído, no qual esses momentos de dipolo individuais eles vão estar descorrelacionados, um não afeta o outro. E vamos tirar uma média em cima de todas as partículas. Quando a gente faz isso, essa média desses momentos de dipolo seria 1 sobre n, somatório de k de 1 até n desse mzinho k. E aí a minha derivada temporal dessa média é só aplicar a média aqui e também esses dois carinhas aqui, mzinho, mzinho. Bom, aqui tem uma coisa importante, que é uma relação de conexão entre essa propriedade contínua, a magnetização, e os momentos de dipolo. No fundo, esses caras seriam uma média volumétrica, né, desses dipolos, dividido pelo volume da partícula. E essa média volumétrica, basta eu multiplicar a média em cima das partículas pela fração volumétrica, porque isso daqui é do ferrofluido. Isso daqui é das partículas. Então, são coisas diferentes. Quem vai trazer essa média dos dipolos em cima das partículas para uma média no domínio do ferrofluido vai ser, evidentemente, a minha fração volumétrica de partículas, porque eu vou ter espaços com partículas e espaços sem partícula. O espaço sem partícula não se magnetiza, né? Então, esse cara faz essa ponderação. Então, essa relaçãozinha aqui, mzão igual a φ mzinho sobre Vp, é uma relação bastante útil que eu posso isolar em termos do mzinho médio, tendo a relação 2 asteriscos, que seria Vp sobre φ mzão. Eu pego isso aqui e taco na equação 1 asteriscos, que é esse procedimento aqui. Dá pause, bate retrato, tira foto, e eu vou ter essa equação aqui que vai aparecer Vp sobre φ, e aqui um Vp sobre φ quadrado, né? Eu tenho esses dois carinhas aqui. Se eu divido essa equação aqui por Vp sobre φ, vai cortar esse cara e tal, e vai ficar isso daqui que está aqui embaixo. A gente já viu, né, na última aula, que se eu pegar o Vp e colocar aqui 4/3 de π ao cubo, esses termos todos aqui desse parênteses, eles vão dar esse carinha aqui, μ0 sobre 6 zetafim. E aí, finalmente, eu vou ter uma equação que tem essa cara aqui, e aí vem uma coisa a mais, né? Isso aqui vem da lei de Faxin, isso aqui eu transformei a minha derivada temporal numa derivada material, porque agora eu quero pegar esse cara e aplicar essa equação para um contexto de flow macroscópico. Então aqui eu teria, dentro desse primeiro termo, né, tanto a derivada temporal parcial, mais um termo convectivo, para falar que esse cara está num flow, eu posso transportar magnetização, eu posso convectar magnetização. E aí tem uma correção que vem da proposição de um termo meio ad hoc, meio empírico, que é um termo de relaxação magnética, né, que seria 1 sobre uma escala de tempo de relaxação, que multiplica essa diferença entre o valor do equilíbrio e o valor real da minha propriedade, que é um valor mais dinâmico. Né? O que é esse valor do equilíbrio?
é o valor para onde a minha propriedade vai relaxar ao longo do tempo se eu não tiver flow. Então você pega, por exemplo, uma suspensão magnética e eu aplico um campo magnético, elas vão demorar um tempo e vão se alinhar numa direção de equilíbrio. Esse valor de equilíbrio ele é diferente do valor de saturação. O valor de saturação acontece quando todo mundo se alinha. O de equilíbrio vai ser um equilíbrio dinâmico ali, né? Porque eu tenho movimento browniano, eu tenho campo aplicado. Então existem modelos para esse valor de equilíbrio de magnetização. O modelo mais famoso é o modelo de Langevin. Tem uma aula só sobre a dedução da equação de Langevin para esse modelinho no meu curso de fluidos magnéticos que tem aqui no canal no Ciência e Brisa. Então, na verdade, se a gente estivesse, por exemplo, num contexto em que não tem escoamento, eu tenho só as partículas ali, e eu aplico um campo, e eu vou dando um zoom nas partículas, lá dentro já tem uma dinâmica muito rica, porque eu tenho as colisões das moléculas do líquido base na superfície das partículas, tem uma agitação térmica molecular, Brownian motion, etc. E se eu aplico um campo, eu vou ter uma briga, né, entre esse mecanismo determinístico do campo e esse mecanismo mais probabilístico de flutuações de origem browniana. Isso por si só já é muito legal. Tanto é que o modelo de Langevin para esse valor aqui de equilíbrio da minha magnetização, ele seria uma Langevin, que é uma função matemática de um parâmetro alfa, né, que vai multiplicar a direção do campo, que multiplica também, na verdade, o φ vezes o MD, que é o próprio ms. E esse parâmetro alfa que aparece, ele é um cara legal, que ele é μ0mh sobre kBt. Então tem uma coisa aqui determinística do campo, tem uma coisa aqui probabilística de flutuações de origem térmica molecular. Ou seja, mesmo sem flow, já é interessante. A gente tem inclusive modelos de equilíbrio que tem aqui outras correções em cima da função de Langevin para computar esse efeito de interação de polo, modelos mais modernos e tal. Ou seja, sem flow já é interessante. Mas fato é que se eu tivesse um probleminha sem flow, essa seria uma equação de evolução, porque não é instantâneo, né? Eu tenho uma coisa que a derivada temporal ela vai existir enquanto m não for igual a m0. Quanto for, ela é zero. E aí eu saturei aqui, cheguei no meu platô já, em que não varia mais. E esse tal seria um tempo de relaxação do material magnético, né? Que pode ser uma escala que a gente chama de escala de New, ou uma escala browniana, que vão assumir hipóteses diferentes, que eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Ou poderia também ser algo entre esses limites. Isso vai depender do tamanho da partícula, tá? Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é o nosso modelo fenomenológico evolutivo para a magnetização da minha suspensão, proposto pelo Chiliomis, que vem de uma argumentação que se baseia na segunda lei de Faxin, tá? E aí, o que a gente vai concluir aqui é que se eu tenho as informações referentes à evolução do dipolo dessa única partícula e assumo que ela é representativa no sentido de carregar consigo essas informações relevantes que estão associadas aos balanços entre mecanismos hidrodinâmicos e magnéticos, então eu conseguiria quantificar esse efeito magneto-viscoso, porque eu tenho uma relação entre mzinho, né, os dipolos da partícula, e o my. Se eu tenho aquele modelinho de evolução para esse carinha, usando o φ, o m e o vp, eu tenho o my. Com o my, eu venho aqui em cima e calculo o meu ℏs, que é a minha spin viscosity, que eu vou ter um valor negativo, positivo, dependendo do sinal desse cara, e eu vou conseguir inclusive explicar, né, como esses dois caras juntos vão se combinar para dar uma viscosidade efetiva que explique o efeito magneto-viscoso à luz da segunda lei de Faxin. Então, galera, dito isso, eu encerro essa discussão, né, que a gente começou na última aula, que eu acho que assim é um prato cheio de um exemplo muito legal de aplicação da segunda lei de Faxin. E na próxima aula a gente vai então evoluir, né, para começar a falar de interações hidrodinâmicas, né, e dessa tentativa de propor um modelo matemático que depois possa virar um algoritmo computacional para o desenvolvimento de um código de simulação numérica voltado a essa simulação de muitos corpos num contexto de suspensões de partículas magnéticas com interações hidrodinâmicas. Quer dizer, magnéticas ou não, né? Você que vai escolher o que você vai fazer. A minha ênfase aqui vai ser, né, em mostrar como vem essa computação das interações hidrodinâmicas. Então espero que tenham compreendido essa aula, uma aula um pouco densa de informação, mas eu acho que anotando devagarinho, dando pausa, escrevendo,
vocês conseguem, né, ir aprendendo alguma coisa. Se tiver dúvida, posta aqui, coloca no comentário que a gente tenta aí clarear os caminhos de vocês. Então, gratidão pela atenção, pela presença e até a próxima aula do canal do Ciência e Brisa. Falou, galera!